O que você está realmente pedindo quando reza, defendei-nos no combate? Você já parou para pensar por que essas palavras soam tão fortes, tão urgentes, tão vivas, mesmo depois de tantas gerações repetindo essa oração com fé, com medo e com esperança? Porque isso não é apenas uma frase antiga da tradição cristã. Não é um enfeite bonito dentro de uma oração conhecida. É um clamor. É um pedido de socorro no meio de uma luta espiritual real. E talvez seja justamente por isso que essas palavras ainda tocam tão fundo o coração de tanta gente hoje. Porque, no íntimo, muitas pessoas já sentem esse combate acontecendo dentro da própria vida. Existem fases em que a vida parece mais pesada do que deveria. Você tenta rezar, mas a mente não para. Você quer permanecer em paz, mas algo insiste em puxar o seu coração para a ansiedade, para a tentação, para a confusão, para o desânimo ou para o medo. E nem sempre isso acontece por causa de um grande problema visível. Às vezes, é o desgaste silencioso do dia a dia, é o cansaço emocional, é a sensação de que sua casa precisa de proteção, de que sua alma precisa de força, de que sua família precisa ser guardada, de que existe algo tentando roubar a paz que Deus quer derramar sobre você. Por isso essa frase não soa distante. Ela soa pessoal. Ela encontra a pessoa exatamente onde ela está. Quando os católicos e tantos outros cristãos recorrem a São Miguel Arcanjo, não estão adorando um anjo. Estão pedindo a intercessão de um poderoso servo de Deus, aquele que combate sob a autoridade do Senhor e permanece fiel à vontade divina. São Miguel é venerado há séculos na tradição cristã como o grande defensor, aquele que enfrenta as forças do mal, aquele que se levanta pela justiça de Deus, pela santidade de Deus e pelo povo de Deus. Então, quando você diz, defendei-nos no combate, você está entrando numa oração que reconhece algo que o mundo moderno muitas vezes tenta ignorar. A vida espiritual não é neutra. Existe uma luta real entre aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que tenta nos afastar dele. E é exatamente aqui que essa expressão se torna tão profunda. Repare no que ela não diz. Ela não diz, livrai-nos de toda batalha. Ela não diz, tornai a vida fácil. Ela não diz, retirai imediatamente toda dificuldade. Ela diz, defendei-nos no combate. Isso significa que a própria oração parte do princípio de que o combate já existe. Ela assume que o fiel vai enfrentar tentações, pressões, trevas, ataques e fraquezas. Mas ao mesmo tempo, ela declara que, no meio dessa luta, ele não está sozinho. Esse é o coração da frase. Ela não nasce do pânico, ela nasce da confiança. Isso importa muito porque muita gente imagina que combate espiritual só existe em situações extremas, dramáticas ou incomuns. Mas na vida real, essa batalha costuma ser mais silenciosa do que isso. Ela pode aparecer como vontade de abandonar a oração. Pode surgir como amargura crescendo no coração. Pode se manifestar como distração constante, confusão moral, desesperança, divisão dentro da família ou uma espécie de peso interior que torna a alma fria, cansada e sem ânimo. Nem sempre a batalha faz barulho. Às vezes, ela é sutil. Às vezes, ela se esconde no desânimo. Às vezes, entra pela exaustão. Às vezes, cresce no silêncio. E é justamente por isso que essa oração continua tão atual. Ela dá nome ao que muitas pessoas sentem, mas não sabem explicar. Quando a oração diz defendei-nos, ela também revela algo muito bonito sobre a vida cristã. Nós não fomos chamados para lutar sozinhos. Deus concede a graça. Deus oferece sua presença. Deus nos dá a oração, a igreja, os sacramentos, a comunhão dos santos. E dentro de sua ordem divina, também nos concede a ajuda dos santos anjos. São Miguel se torna um sinal de que o céu não está indiferente enquanto a terra sofre. O céu está atento. O céu está agindo. O céu não ignora suas lágrimas, suas tentações, seus medos, suas lutas e sua necessidade de proteção. Talvez seja por isso que essa oração atravessou tantos anos e continua viva. Ela recorda ao coração que a ajuda invisível de Deus é real. Historicamente, a oração a São Miguel ganhou ainda mais força depois que o Papa Leão XIII a difundiu com grande intensidade no século XIX. Com o tempo, ela entrou profundamente na vida devocional de incontáveis fiéis ao redor do mundo. Mas ela não permaneceu viva apenas por causa da história. Ela permaneceu porque geração após geração descobriu que essas palavras
tocam uma fome espiritual verdadeira. Ninguém volta a uma oração por mais de um século apenas por costume. As pessoas voltam porque essa oração fala com feridas que elas ainda carregam, com medos que ainda sentem e com combates que ainda enfrentam. E talvez seja exatamente aqui que isso toca a sua vida hoje. Talvez o seu combate esteja acontecendo dentro da sua mente. Talvez esteja dentro da sua casa. Talvez você carregue um peso pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu futuro, pela sua paz. Talvez você já tenha percebido que o que você precisa não é apenas motivação humana. Você precisa de cobertura espiritual, precisa de ajuda do céu, precisa de coragem que não dependa apenas da emoção do momento. É por isso que defendei-nos no combate continua sendo tão importante, porque essa oração dá à alma permissão para parar de fingir que está tudo bem e começar a pedir proteção de verdade. Antes de continuarmos, deixe aqui nos comentários de que região do mundo você está acompanhando este vídeo, porque é sempre emocionante ver como a devoção a São Miguel alcança corações em tantos lugares, em tantas línguas e em tantas gerações. E permaneça comigo até o final, porque a próxima parte revela algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o combate não acontece apenas ao nosso redor. Ele também acontece dentro de nós. Uma das coisas mais fortes nessa frase é que ela nos ensina honestidade espiritual. Dizer, defendei-nos no combate, é admitir a própria vulnerabilidade. É reconhecer que eu preciso de proteção, que posso ser abalado, que posso ser tentado, que posso ser ferido, e que necessito de uma ajuda maior do que a minha própria força. Num mundo que exalta tanto a autossuficiência, essa oração nos conduz à humildade. Ela lembra que maturidade espiritual não é fingir que nada nos atinge. Maturidade espiritual é saber para onde correr quando a alma está em guerra. É por isso que São Miguel ocupa um lugar tão poderoso na devoção cristã. Ele representa força santa, mas não uma força separada de Deus. Ele não age por conta própria. Ele combate em perfeita obediência ao Senhor. Ele não surge como símbolo de agressividade vazia, mas como sinal de ordem divina, fidelidade, coragem e proteção. Então, quando alguém invoca São Miguel, não está apenas buscando a imagem de um guerreiro para se sentir melhor. Está pedindo ajuda para permanecer firme, fiel e protegido dentro da vontade de Deus. E isso se torna ainda mais bonito quando percebemos que defendei-nos no combate não fala apenas de sobreviver ao mal. Fala também de permanecer enraizado no bem. Fala de conservar a fé quando a dúvida cresce. Fala de proteger a paz quando o caos entra na casa. Fala de guardar a pureza quando o mundo normaliza aquilo que fere a alma. Fala de resistir à mentira quando a verdade começa a ficar confusa. Fala de pedir a Deus, por intercessão de São Miguel, a graça de permanecer de pé justamente onde poderíamos cair. Isso muda completamente a forma como essa oração atua no cotidiano. Ela não foi feita para ser repetida de maneira automática, sem consciência. Ela se torna uma postura espiritual. Uma mãe pode rezá-la pelos filhos. Um pai pode rezá-la pela sua casa. Uma pessoa que luta contra o medo pode sussurrá-la durante a noite. Alguém enfrentando tentação pode rezá-la no exato momento da fraqueza. Quem está sobrecarregado por más notícias, peso interior ou opressão espiritual, pode recorrer a essas palavras e recordar que a proteção de Deus não é uma ilusão. Essa oração recoloca o coração no lugar certo. Ela tira a alma do pânico e a devolve à força do Senhor. Muitas pessoas encontram consolo nessa frase porque ela expressa algo que a linguagem moderna nem sempre consegue expressar bem. Nós sabemos o que é sentir desgaste emocional. Sabemos o que é carregar peso mental. Mas também existem momentos em que a alma percebe que há algo espiritual acontecendo, mesmo quando é difícil explicar com exatidão. Uma casa pode parecer espiritualmente pesada. Uma pessoa pode se sentir continuamente afastada da oração. Uma família pode atravessar pressões que parecem ir além do estresse comum. Nesses momentos, a linguagem de São Miguel traz consolo porque, de certa forma, ela diz: você não está imaginando essa luta, e você não está desamparado dentro dela. Também existe um motivo pelo qual a palavra combate toca tão fundo. Combate fala de intensidade, fala de movimento, fala de algo importante em jogo. E quando essa palavra entra na oração, ela nos lembra que a vida espiritual não é superficial. Sua paz importa, sua alma importa, sua família importa, sua fidelidade importa, sua vida interior importa. O inimigo não combate porque sua vida não tem valor. Ele combate justamente porque a sua vida tem valor diante de Deus.
Por isso essa oração é séria. Ela corresponde à dignidade daquilo que está sendo defendido. Ao mesmo tempo, essa devoção não foi dada para gerar medo exagerado nem inquietação constante. A verdadeira devoção a São Miguel não conduz a um coração dominado pelo pânico. Ela conduz à vigilância, à reverência, à confiança e a uma fé mais profunda em Deus. São Miguel não substitui Cristo. Ele conduz a Cristo. Ele não ocupa o centro acima de Deus. Ele serve à vontade de Deus. E é por isso que essa oração é tão saudável quando compreendida corretamente. Ela fortalece a coragem sem superstição. Aumenta a consciência espiritual sem levar à escuridão. Aproxima a alma da devoção sem confusão. Mantém o olhar voltado para o alto. Então, o que defendei-nos no combate significa para quem está ouvindo agora. Significa que você não precisa ignorar a dimensão espiritual da sua vida. Significa que o peso que você sente deve levá-lo à oração e não ao desespero. Significa que pedir proteção não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. Significa que a sua casa pode se tornar lugar de oração, que o seu medo pode se transformar em entrega, que o seu desânimo pode se tornar justamente o lugar onde o céu encontra você. Significa que mesmo quando tudo parece instável, ainda é possível permanecer de pé sob a proteção de Deus. Talvez essa seja a beleza mais profunda dessa frase. Ela é antiga, mas continua imediata. Foi rezada por pessoas de séculos passados e ainda assim encaixa perfeitamente nos combates escondidos do seu coração hoje. Carrega o peso da tradição, mas também traz uma ternura muito pessoal. Ela soa forte porque é forte. Ela soa urgente porque a necessidade é real. E ela soa esperançosa porque lembra a alma que o mal nunca tem a última palavra quando uma vida pertence a Deus. Da próxima vez que você rezar, defendei-nos no combate. Não passe por essas palavras depressa demais. Deixe que elas respirem dentro de você. Deixe que elas ganhem sentido. Deixe que se tornem pessoais. Lembre-se de que você está pedindo proteção não apenas contra males externos, mas também contra tudo aquilo que tenta enfraquecer sua fé, roubar sua paz, corromper seu coração, dividir sua casa ou afastar você do Senhor. Reze com reverência. Reze com confiança. Reze por sua família. Reze pela sua mente. Reze quando estiver forte e reze também quando estiver frágil. Porque, às vezes, as orações mais poderosas são justamente aquelas que ensinam a alma, ao mesmo tempo, a seriedade da luta e a proximidade do céu. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco, reze com esta comunidade e envie este vídeo para alguém que esteja precisando da proteção de São Miguel hoje. E que essas palavras continuem vivas dentro de você. Defendei-nos no combate. Não como uma fórmula distante, mas como um clamor vivo de fé, coragem e santa confiança debaixo da proteção de Deus. Se esta reflexão abençoou seu coração, escreva nos comentários: São Miguel, defendei-nos no combate. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força espiritual e permaneça com esta comunidade para mais orações e reflexões que tragam paz, proteção e confiança em Deus.